No próximo capítulo da novela Quando Me Apaixono, Josefina vai aproveitar a festa de máscaras para se vingar da Regina. Mas o tiro que a bandida preparou para Regina e para o Gonçalo vai acertar a Dona Carla. A velha cairá durinha no chão e Antônio ficará desesperado. Josefina pensava mesmo que tinha matado Dona Carla, porém ela está muito errada, pois a velha vai sobreviver. E antes então de partir, ela contará para Regina que a Josefina, esposa do Gonçalo, é a mesma Josi quem roubou a filha da Regina 23 anos atrás. Regina ficará completamente paralisada com tudo o que está ouvindo. Dona Carla conta que Josefina está agindo junto com Antônio e manda Regina se cuidar dos dois. Regina perderá o chão em saber que Josefina roubou a sua filha, que, portanto, pode ser a Renata ou a Roberta. Essa vai ser a melhor cena que vai passar na novela e vai levar o público à loucura. Clica no botão de gostei e me conta de qual cidade você assiste a novela. Tudo começa quando Augusto está na fazenda conversando com a Renata, vendo as luas e as estrelas, quando Renata vai pegar seu casaco, pois está muito frio. Nesse momento chegará Roberto na fazenda e vai deixar Augusto completamente em choque. Ele pergunta o que essa vergonha está fazendo ali. Renata vai chegar na mesma hora e vai levar o maior susto em ver Roberto ali na sua frente e pergunta o que a irmã está fazendo ali. Renata ficará desconfiada da Roberta com Augusto, e o Cabeça Branca vai mentir que Gonçalo mandou Roberta ali pelo mesmo motivo, pois Branca quer prejudicar a vida do Honório e também das filhas do Gonçalo. Mas Renata vai achar isso muito estranho, pois Roberta nunca trabalhou na vida e só botou os pés na empresa para pedir dinheiro para o Gonçalo, e que Branca nunca queria atacar a Roberta, se Roberta não tem nada a ver com as empresas da família. Porém, Augusto fala que se Gonçalo mandou Roberta para ali, é porque ela precisa ser protegida assim como a Renata. Augusto leva as malas da Roberta para dentro, e Renata não vai cair nesse papo deles e percebe que algo tem de estranho nessa história, pois Roberta chegou ali como se fosse muito íntima do Augusto, e que ficou surpresa em ver ela ali. Já Marina conversa com o Jerônimo e fala que agora sim ela entende porque Renata deixou o Jerônimo, pois ele andava com a irmã da Renata, isso é muito sério. E a médica ainda fala que ela faria a mesma coisa que Renata fez, pois com muitas mulheres na cidade, ele foi se meter justamente com a irmã da esposa dele. Ele vai tentar se explicar, porém a médica fala que não interessa o que aconteceu, pois Renata sabe que ele andava com a Roberta. Ela nunca poderá perdoar ele. Até que perdoar sim, mas não aceitar uma sem-vergonhice dessas. Jerônimo ficará com a cara no chão, pois percebe o mal que ele fez, pois ele andava com Roberta para se vingar pelo Rafael e depois se meteu com Renata também para se vingar, sendo que Renata ele acabou se apaixonando de verdade. Já Augusto fala para Roberta que ela não deveria ter chegado ali sem ter avisado ele antes, pois ela está atrapalhando ele com a Renata. Ele fala que Roberta e ele não são nada um do outro, e que Roberta é apenas uma qualquer que ele se diverte de vez em quando, e que Renata ele gosta de verdade e não quer magoar ela. Roberta ficará furiosa que Augusto está sendo muito grosso com ela e fala que Renata não passa de uma sem-vergonha, pois mal estava casada com o Jerônimo e está até morando com Augusto. Ele manda ela se controlar, pois caso contrário, ele bota ela para correr da fazenda dele. Depois eles vão jantar e Roberta percebe o anel lindo que Renata está usando e pergunta de onde já tirou aquele anel ali tão bonito. Renata conta que Augusto pediu ela em noivado e vai deixar Roberta completamente em choque. A Megera fala que Renata não pode se casar porque ela já é casada com o Jerônimo. Porém, a mocinha explica que ela já se divorciou do Jerônimo e que agora só falta ela se separar dele na igreja, para que ela possa se casar com Augusto. Roberta ficará furiosa e fala que a irmã é muito rápida mesmo, pois trocou Matias pelo Jerônimo e agora está noiva do Cabeça Branca do Augusto. Enquanto isso, Jerônimo está jantando com a Marina, e os dois vão se divertir e muito, e parece que foram feitos um pro outro. Pois com Marina, ele é muito amável e educado, bem diferente da forma que ele tratava a Renata.
Ele pergunta mais sobre a vida da Marina, pois ela já sabe muito sobre ele. Marina fala que ela não tem muito para contar sobre ela e comenta que ela não tem família ali na cidade, só o padre Severino. E fala que ela é médica, que se dedica muito ao seu trabalho, só isso. Mas Jerônimo, como ele é mentiroso, ele fala que não acredita, que ela não tenha nenhum namorado, pois ela é muito linda. Marina vai dizer que ela não gosta de mentiras e enganação, e se ela não tem namorado, é porque ela não está apaixonada, pois ela não é do tipo que se mete com uma pessoa para usar ou fazer a pessoa de passatempo, pois ela não gosta de brincar com o coração dos outros. Já Renata está na mesa com Roberta e a Megera fala que está cansada e diz que ela vai dormir. E sai da mesa então agradecendo Augusto e a Renata pela hospitalidade dos dois. Renata está ali com uma cara de que não suporta a Roberta, pois ela sabe muito bem que a irmã está mentindo. E depois que Roberta se vai, Renata exige que Augusto lhe explique o que está acontecendo entre ele e a Roberta. Ela fala que não acredita em nenhuma palavra da irmã e supõe que Roberta e Augusto têm uma relação. E fala a Augusto que ela não quer se meter com ele, já que ele já andava com a Roberta, só pode ser. Porém, Augusto fala que entre ele e Roberto não existe nada, e que ele só está fazendo o que Gonçalo lhe pediu, só isso. Renata, que está desconfiada, fala que tudo bem, mas diz a Augusto que ela não caiu nesse papo, e manda ele se cuidar da Roberta, que só quer usar ele depois jogar ele fora, pois provavelmente Roberta está se atirando para ele porque sabe que Augusto gosta da Renata, só isso. Mas o Crápula fala que Renata está com ciúmes dele com Roberta, porque ela deve gostar dele, só pode ser. Mas a mocinha fala que eles devem tomar muito cuidado com Roberta, pois Roberta é uma bandida e pode estar ali para tramar alguma coisa contra ela e contra o Augusto. Já mais tarde, Karina vai até a fazenda do Augusto para entregar os lençóis que ela bordou para Renata. Karina fala que se dedicou muito a esse bordado, que deixou os lençóis lindíssimos. Augusto, que está ali, fala que ele vai resolver algumas coisas e diz que deixará as duas sozinhas. Ele beijará Renata na frente da Karina e vai deixar a costureira chocada. Renata fala que o trabalho da Karina está impecável. E a costureira pergunta a Renata o que está acontecendo entre ela e o Augusto. Renata fala que é isso mesmo e diz que ela está lhe dando uma nova chance para amar e ser amada, pois com o Jerônimo ela sofreu muito e que Augusto é muito bom para ela e que ela acha que dessa vez será feliz no seu casamento, pois com o Jerônimo foi horrível. Mas Karina fala que Jerônimo ama muito Renata e que não entende porque os dois não se acertam. Mas Renata fala a Karina que Jerônimo fez ela sofrer de todas as formas e que Karina sabe muito bem o que é viver com um homem malvado, pois foi isso que Jerônimo foi para ela, malvado sem coração, que destruiu a alegria dela de ser feliz e de ser uma esposa amada. Karina manda Renata se cuidar do Augusto, pois ele não é confiável e fala que ela tem 23 anos e é uma jovem, enquanto Augusto tem 60 anos e fala que até hoje ele não se casou, é porque ele tem algum problema. Porém, a mocinha fala que Karina está exagerando, pois Jerônimo também é mais velho que ela, e também tem 60 anos, e que isso não é problema nenhum. Karina fala que Renata está com Augusto para se vingar do Jerônimo, só pode ser, pois ela não gosta nem um pouco do fazendeiro. Karina lembra que Jerônimo vai sofrer muito quando souber que Renata está comprometida com Augusto. Mas Renata fala que o ex dela tem com quem se consolar, pois ele já anda até com outra mulher, pois ela viu ele com Marina, e que Jerônimo não presta, e que já está se consolando com outra mulher, e já está enrolando e mentindo para ela. Karina fala que pelo que ela sabe, a médica e Jerônimo são só amigos, só isso. Porém, Renata fala que entre homem e mulher não existe amizade, pois olha só a amizade dela com Augusto, terminou em noivado. Já mais tarde, Matilde vai chegar em casa feliz da vida com Carlos. Ela fala que os pais dele são pessoas maravilhosas e que trataram ela muito bem. Karina e Manuela ficaram felizes, pois Matilde tinha medo da sogra dela não gostar nem um pouco dela, mas que isso tudo ficou para trás. Carlos fala que Matilde é linda e amável e que não tinha por que a mãe dele não gostar dela. A moça ficará feliz da vida, pois finalmente ela conheceu os seus sogros e fala que ela fará Carlos muito feliz.
Karina fala que será tempo de casamento ali pela fazenda e comenta que Renata e Augusto estão comprometidos e que logo logo eles vão se casar. Carlos ficará surpreso e fala que isso não pode ser. Matilde fala que Renata ama Jerônimo e que ela não pode se casar com Augusto, não gosta nem um pouquinho dele. Karina fala que Renata sofreu muito nas mãos do Jerônimo e que agora a moça só quer ser feliz, só isso. E se deu mais uma chance para amar e ser amada, e que Augusto é muito bom para ela. E já Jerônimo e Marina estão indo embora, e os dois parecem dois jovenzinhos apaixonados, pois um está encantado com o outro. Marina fala que sabe que Jerônimo errou com a Renata, mas diz que as pessoas podem mudar e amadurecer. Ele fala que Marina é uma pessoa muito boa, uma senhora muito paciente, e que os dois são da mesma idade, e que um entende o outro, e fala que se ele não gostasse da Renata, certamente ele ia se apaixonar pela Marina. Já Renata vai sair para cavalgar e sofre pensando que ela poderia finalmente se acertar com o Jerônimo, mas escolheu Augusto e teme se arrepender e feio. Renata fala para ela mesma que esse só de se casar com quem a pessoa não gosta não é muito bom. Já Marina e Jerônimo então quase vão se beijar, e Renata vai estar ali escondida vendo a cena. Marina está completamente apaixonada e fala ao Jerônimo que se ele precisar de um ombro amigo para conversar ou para chorar, é só contar com ela. Ele fala que ele ainda sofre por Renata assim, e Marina fala que não parece, pois ele já está ali com ela como se quisesse entrar numa nova relação. Depois ele vai embora e vai estar no jardim da fazenda, quando vão ligar para ele da prisão e avisam que Álvaro foi atacado. Ele pede para conversar com Álvaro, então o médico conta que foi Augusto que tentou matar ele e revela os podres do Augusto para o Jerônimo. Já Renata vai voltar para casa e pegará Roberto saindo do quarto do Augusto. Ela ficará mais desconfiada ainda da irmã, que está agindo junto com o fazendeiro. Roberta percebe que Renata está desconfiada e Renata pergunta se Roberto também se meteu na cama do Augusto, pois ela faz isso com todos os namorados dela. Roberta, muito cínica, fala que ela já errou muito nessa vida, mas que agora ela já aprendeu a lição. Porém, Renata fala que Augusto é todo da Roberta e diz que ela não ama ele, e que só aceitou se casar com ele para se vingar do Jerônimo mesmo. Augusto está ali ouvindo de atrás da porta e ficará furioso em ouvir que Renata falou que não ama ele, que só queria se casar com ele para se vingar do Jerônimo. E na fazenda bonita, Jerônimo vai chegar em casa e Carlos está ali esperando por ele. Carlos percebe que o amigo está nervoso e Jerônimo conta que atacaram Álvaro na cadeia e que ele faleceu. Carlos ficará chocado e fala que hoje o amigo recebeu notícias ruins, mas fala que pelo menos ele estava aproveitando com a Marina. Jerônimo fala que entre ele e Marina não existe nada e que ele só sai com ela porque ela faz ele se sentir muito bem, pois com Renata ele sempre acaba brigando. Carlos conta que ele descobriu que Renata está comprometida com Augusto e que isso deixou ele muito preocupado com o Jerônimo. O homem ficará completamente paralisado e Carlos fala que isso não é fofoca, pois Karina foi ver a Renata e que Augusto beijou Renata na frente da Karina e que Renata falou que vai se casar com Augusto. Nesse momento, Renata está no quarto dela pensando em tantos homens que ela se meteu e fala para si mesma que desse jeito ela nunca vai ser feliz, pois andava com Matias e usou o rapaz, ela nem amava ele. E ainda mais, ele era como se fosse seu irmão. E que depois ela se meteu também com o Jerônimo e foi usada por ele que agora ela se meteu com Augusto. Ela fala que está usando Augusto, pois não gosta dele nem um pouco e apenas quer dar o troco em Jerônimo. Renata sofre e fala que não sabe o caminho da felicidade, mas que ela já ouviu dizer que não se pode confiar no coração, pois o coração é enganoso. E começará a pensar que ela deveria sim ignorar o coração dela, pois ela só sofre seguindo seu coração que não lhe ajuda em nada. Já Jerônimo fala para o Carlos que ele se casou com uma sem-vergonha depravada, pois Renata mal se divorciou dele, já estava morando com outro homem que agora está noiva do Augusto, um marginal, e que ele sabe bem que eles não se gostam, e que Renata sabe muito bem que Jerônimo e Augusto são inimigos. Carlos fala que Renata não presta mesmo, pois se ela fosse uma boa moça de verdade, ela andaria com tudo que é homem como ela anda, e que olha só o que ela fez.
mal se separou do Jerônimo, já anda com Augusto, sabia muito bem que os dois são inimigos. Jerônimo fala que ele se livrou de uma sem-vergonha, pois Renata não interessa nem um pouquinho mais pra ele, pois ela não presta. E que foi muito bom que isso aconteceu agora, pois no final ele ia sofrer muito depois de casar com ela e ficar muito tempo juntos. Pois não interessa o que ele fez pra ela, pois se ela fosse realmente decente, ela nunca ia andar assim com tudo que é homem como ela anda. Ele vai chegar então a comparar Renata com Marina e fala que Marina sim é uma senhora de respeito que não se mete com tudo que é homem, assim como Renata está fazendo para se vingar ou para usar eles apenas. Carlos fala ao Jerônimo que ele deve crescer, não pode magoar e trair a próxima namorada, pois caso contrário, ele ficará solteirão para sempre. Já Augusto está fazendo um lanche com as duas irmãs e Roberta fala muitas besteiras, que Renata não vai responder nada de louca de nojo. Renata fala que Roberta é maldosa, mentirosa e mau caráter, e que ficar perto de uma pessoa assim chega a dar nojo, pois tem que se cuidar para não cair num buraco feito por Roberta. Augusto fala que Roberta e Renata tiveram muitos problemas, mas fala que as irmãs devem se acertar. Nesse momento, o telefone do Augusto vai tocar e será os capangas dele avisando que fizeram o serviço como foi mandado e que Álvaro agora deve estar morto. Já o padre Severino vai falar com o Jerônimo e pede para falar com a Karina, para avisar que Álvaro faleceu e deixará a costureira completamente em choque. O padre conta que mataram ele na prisão, os bandidos amigos do Álvaro que se enfrentaram e ele foi atingido. Já Roberta fala para Renata que a mãe delas está devastada, depois que Gonçalo deixou ela para ficar com a Regina. Renata fala que os pais dela se casaram por interesse, pois Gonçalo nunca amou Josefina, e que a mãe dela só se casou com ele por dinheiro, e que esse tipo de relação não pode ir muito longe, e que a mãe até que ficou muito tempo casada com Gonçalo, se os dois nem se gostavam. A sem vergonha da Roberta fala que as duas são da família de divorciadas e que ela e Renata seguiram agora o exemplo da mãe. Porém, Renata fala que ela só se separou do Jerônimo porque ele não presta, só isso. Caso contrário, ela ficaria casada com ele para sempre. Já na festa da Regina está Gonçalo falando com Matias. Ele mostra o anel de noivado que ele vai dar para Regina. Depois que a festa estiver no final, ele fala que pedirá ela em casamento diante de todos. Mas o que eles não imaginavam é que Antônio e Josefina estavam ali disfarçados com as máscaras. Josefina ficará furiosa e fala que ela matará a Regina e que essa vigarista nunca vai se casar com o marido dela. Josefina pega a arma para dar um tiro em Gonçalo e depois fala que matará a Regina. Porém, Antônio fala que ele não permitirá que ela faça isso, porque ele não é bandido feito ela. Antônio vai tirar então a Josefina dali e leva ela para fora da festa e diz que ele não compactua com este tipo de maldade. Nesse momento, Dona Carla aparece e percebe que Antônio está de papo com a Josefina. A velha reconhece a Josi, a mulher que roubou a bebê da Regina há 23 anos atrás. Quando Dona Carla vai gritar que Josefina é sequestradora da filha da Regina, Antônio ficará em choque, pois a velha reconheceu a Josefina. Mas Josefina não perde tempo e dará 2 tiros em Dona Carla. A velha vai cair no chão e vai rolar as escadas. Antônio faz de tudo para ajudar a Dona Carla. Porém, Josefina fala que eles não podem ajudar, pois serão presos. Antônio então vai fugir com a Josefina na mesma hora. Mas Dona Carla não morreu, ela vai sobreviver. E quando ela se acordar, ela contará a Regina que Josefina, esposa do Gonçalo, é a Josi quem roubou a filha da Regina. Quer saber o que vai acontecer enquanto me apaixono? Então se inscreva no canal e deixe seu like.